Uma enfermeira sem nada salva o homem que iria demiti-la no dia seguinte, e eles acabam se apaixonando. Olá, queridos ouvintes. Antes de mergulharmos nessa história de superação e romance inesperado, gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal. É através do apoio de cada um de vocês que essas narrativas ganham vida. Deixe nos comentários seu nome e de onde você está assistindo. Agora, vamos à nossa história de hoje. O monitor cardíaco disparou um alarme estridente que cortou o silêncio da suíte executiva do Hospital Santa Clara. Deitado sobre a cama hospitalar, Juliano Camargo, 42 anos, proprietário de uma das maiores redes hospitalares privadas do país, convulsionava violentamente. Sua pele, normalmente bronzeada pelas partidas de tênis nas manhãs de domingo, agora adquiria um tom azulado alarmante. Olívia Ribeiro observou o monitor com olhos experientes. Não havia tempo para chamar o médico plantonista que estava em uma emergência no andar de baixo. Os batimentos cardíacos do paciente estavam em queda livre e ela tinha apenas segundos para agir. Reação anafilática severa, murmurou para si mesma, enquanto corria para o pequeno armário de medicamentos de emergência. Suas mãos tremiam ligeiramente. Aquele não era um paciente qualquer. Era o homem que, conforme ouvira na sala dos funcionários mais cedo, planejava uma reestruturação completa do hospital recém-adquirido por ele. Em linguagem corporativa, isso significava demissões, muitas demissões. E seu nome estava no topo da lista. Meu Deus, cadê a adrenalina? Olívia revirou freneticamente a bandeja de medicamentos. O estoque estava incompleto. A entrega semanal de suprimentos estava atrasada devido a problemas de orçamento. Ironicamente, parte das medidas de contenção de custos implementadas pelo próprio Juliano. O monitor indicou 38 batimentos por minuto, 37, 36. Olívia respirou fundo. Não havia opção. Sem perder mais um segundo, ela arrancou do próprio bolso um estojo de medicamentos pessoal que carregava desde que começara a trabalhar ali. Era contra o regulamento, mas nunca se sabia quando precisaria de algo em emergências. Dentro havia uma seringa de adrenalina que comprara com seu próprio dinheiro. Sem hesitar, ela aplicou a injeção no paciente, observando ansiosamente o monitor. Por 5 segundos agonizantes, nada aconteceu. Então, como uma máquina voltando à vida, o coração de Juliano recuperou o ritmo. 40 batimentos, 55, 68, estabilizando. Olívia soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Foi só então que notou a porta aberta e doutora Letícia Prado, diretora clínica, observando a cena com uma expressão indecifrável. O que aconteceu aqui, enfermeira Ribeiro? Olívia engoliu em seco. Usar medicamentos pessoais em pacientes era motivo para demissão imediata, com ou sem reestruturação. Ele teve uma reação anafilática severa, doutora. Não havia adrenalina no estoque de emergência. O olhar da diretora se desviou para o estojo pessoal ainda aberto sobre a mesa de cabeceira. Depois voltou para o paciente agora estabilizado. Sem dizer mais nada, ela girou nos calcanhares e saiu do quarto. Olívia permaneceu ao lado da cama, monitorando os sinais vitais que agora se normalizavam. Olhou para o homem inconsciente, pensando em como a vida era irônica. Acabara de salvar o emprego de seu algoz usando seu último recurso financeiro, uma seringa de adrenalina que custara quase 1/3 de seu último salário. O que ela não sabia era que este momento mudaria completamente o curso de suas vidas. Olívia Ribeiro havia crescido em Petrópolis, cidade serrana do estado do Rio de Janeiro. Filha única de uma professora primária e um motorista de ônibus, aprendeu desde cedo o valor do trabalho e da persistência.
Formou-se em enfermagem pela Universidade Federal Fluminense, sempre entre as primeiras da turma, apesar de precisar trabalhar como garçonete nos fins de semana para custear os livros e materiais. Aos 34 anos, Olívia carregava nos olhos, castanho esverdeados, uma determinação que impressionava seus colegas de trabalho. O cabelo cacheado, sempre preso em um coque prático, raramente recebia os cuidados que merecia. Seus turnos de 12 horas no Hospital Santa Clara deixavam pouco tempo para vaidades. Sua história no hospital começara há 5 anos, quando foi contratada para o setor de emergências. Logo se destacou pela eficiência e pelo cuidado genuíno com os pacientes. Há 2 anos, fora transferida para a ala particular, onde atendia executivos e figuras importantes da sociedade paranaense. Naquela manhã de quarta-feira, antes do incidente com Juliano Camargo, Olívia havia chegado ao hospital carregando mais preocupações que o habitual. Seu pequeno apartamento no bairro de Santa Felicidade, que dividia com sua gata Mia, estava ameaçado. O aluguel aumentara pela 3ª vez em 2 anos e seu salário mal cobria as despesas básicas. Para piorar, havia os comentários nos corredores. A Rede Camargo de Hospitais, gigante do setor de saúde privada, havia adquirido o Santa Clara há apenas 3 meses e as mudanças já se faziam sentir. Cortes no orçamento, redução de pessoal, pressão por produtividade. E agora, a visita surpresa do próprio Juliano Camargo, conhecido no meio como o cirurgião de custos. Ele veio pessoalmente para fazer a limpa, comentara Fernanda, recepcionista do 3º andar, durante o café da manhã. Ouvi dizer que vai cortar pelo menos 30% do quadro de enfermagem, começando pelos salários mais altos. Olívia sentiu um aperto no estômago. Seus anos de experiência a colocavam na faixa salarial superior, apesar de ainda ser insuficiente para uma vida confortável em Curitiba. "E quando isso acontece?" perguntou, tentando manter a voz firme. "Amanhã tem uma reunião geral. Dizem que vai anunciar pessoalmente as mudanças estruturais." Aquela informação pairou sobre Olívia durante toda a manhã. Enquanto checava os sinais vitais de seus pacientes e administrava medicações, sua mente calculava possibilidades. Precisaria procurar outro emprego imediatamente. Talvez teria que voltar para a casa dos pais em Petrópolis. A perspectiva a desanimava profundamente. Aos 34 anos, retornar à casa da família parecia um fracasso pessoal. Foi neste estado de espírito que recebeu a notícia de que seria responsável por atender pessoalmente Juliano Camargo, que havia sido internado para uma bateria de exames preventivos. A ironia não escapou aos colegas. "Cuide bem dele, Olívia", brincou Pedro, o enfermeiro-chefe com um sorriso forçado. "Quem sabe você o impressiona e ele poupa seu pescoço." Ela forçou um sorriso, mas a verdade é que nunca usara seu trabalho para benefício pessoal e não começaria agora. Trataria Juliano Camargo como tratava todos os seus pacientes, com profissionalismo e dedicação. Ao entrar na suíte 301, encontrou um homem de meia-idade com expressão severa, olhos fixos na tela do laptop. Nem sequer ergueu o olhar quando ela se apresentou. "Senhor Camargo, sou Olívia Ribeiro, enfermeira responsável pelo seu atendimento durante a internação." Um grunhido foi a única resposta. Ele continuou digitando furiosamente, como se ela nem estivesse ali. "Precisarei aferir seus sinais vitais e coletar algumas informações antes dos exames." Finalmente, Juliano Camargo ergueu os olhos. Olívia notou que eram de um azul quase cristalino, contrastando com o senho constantemente franzido. "Seja rápida", disse secamente. "Tenho videoconferências importantes em 20 minutos." Durante os procedimentos iniciais, Juliano mal falou, respondendo com monossílabos às perguntas necessárias sobre seu histórico médico. Olívia notou a aliança de casamento em sua mão esquerda, mas não havia fotos ou menções a familiares.
No prontuário, constava apenas um contato de emergência, sua assistente executiva. A rotina seguiu normalmente até a hora do almoço, quando a bandeja servida causou a primeira reação além da indiferença. "O que é isso?" perguntou ele, levantando com a ponta do garfo algo que parecia ser uma salada de quinoa. "É o cardápio especial desenvolvido pela nutrição", explicou Olivia. "Balanceado e preparado com ingredientes orgânicos." Ele empurrou a bandeja para longe. "Traga-me um sanduíche da cafeteria. Rosbife sem maionese e pão integral." Olivia hesitou. "Senhor Camargo, o protocolo recomenda seguir a dieta prescrita antes dos exames." O olhar que ele lhe lançou foi gélido. "Protocolo? Este hospital agora pertence à Rede Camargo. Eu dito os protocolos." Resignada, Olivia desceu até a cafeteria. Enquanto esperava o sanduíche, recebeu uma mensagem no celular. Mais uma conta atrasada. Seu carro, um Fiat Uno 2010 que a levava ao trabalho todos os dias, precisava urgentemente de reparos no sistema de freios. Sem ele, dependeria de ônibus, o que significava acordar 1 hora mais cedo e chegar em casa 1 hora mais tarde. A perspectiva de perder o emprego tornava-se ainda mais ameaçadora. Quando retornou ao quarto com o sanduíche solicitado, encontrou Juliano em uma videoconferência acalorada. "Não me importa como você vai fazer isso, Gustavo. Corte os custos em 40% ou encontre outro emprego. Simples assim." Olivia deixou o sanduíche discretamente sobre a mesa lateral e virou-se para sair, mas a voz de Juliano a deteve. "Um momento. Você aí, enfermeira." Ela se virou encontrando aqueles olhos azuis fixos nela pela primeira vez com real interesse. "Este sanduíche tem maionese?" Olivia engoliu em seco. "Pedi sem maionese conforme sua solicitação, senhor." Ele deu uma mordida e franziu o senho. "Tem certeza? Tem gosto de..." Foi então que Olivia notou. Suas bochechas começavam a ficar vermelhas e uma pequena mancha urticariforme aparecia em seu pescoço. "Senhor Camargo, o senhor tem alergia a algum alimento?" Ele fez um gesto displicente com a mão. "Apenas amendoim, mas isso não tem..." Sua voz falhou e ele levou a mão à garganta. "Não consigo." E foi assim que começou a emergência que mudaria suas vidas. Quando Juliano Camargo finalmente recobrou a consciência, o quarto estava mergulhado na penumbra alaranjada do final de tarde. Por um momento, sentiu-se desorientado, incapaz de lembrar onde estava ou o que havia acontecido. Tentou se mover, mas uma fraqueza desconhecida dominava seus membros. "Não se mexa muito", veio uma voz suave à sua direita. Seu corpo passou por um grande estresse. Virando a cabeça com esforço, encontrou Olivia sentada em uma cadeira próxima à cama, fazendo anotações em uma prancheta. Notou que ela parecia cansada, com olheiras pronunciadas sob os olhos. "O que aconteceu?" perguntou, sua voz rouca e fraca. Olivia colocou a prancheta de lado e se aproximou da cama, verificando o soro e os monitores antes de responder. "O senhor teve uma reação anafilática severa. Aparentemente, o sanduíche da cafeteria continha traços de amendoim na molho especial." Juliano tentou processar a informação. Reação anafilática. Isso explicava a sensação de quase morte que vagamente lembrava ter experimentado. "Quanto tempo estive inconsciente?" "Aproximadamente 4 horas. Sua pressão arterial despencou e houve um momento em que..." Ela hesitou. "Bem, foi grave, mas o senhor está estável agora." Algo na maneira como ela desviou o olhar despertou sua curiosidade. "Você estava aqui quando aconteceu?" Não era uma pergunta, mas ela assentiu. "Sim, eu estava." "Ah, foi você quem..." Ele fez um gesto vago, incapaz de completar a frase. "Administrei a adrenalina, sim", respondeu ela simplesmente como se não fosse nada extraordinário.
Uma batida na porta interrompeu a conversa. A doutora Letícia Prado entrou, seu jaleco impecavelmente branco contrastando com a expressão séria. Senhor Camargo, que bom vê-lo consciente. Teve-nos bastante preocupados. Juliano tentou se ajeitar na cama, instintivamente buscando uma posição menos vulnerável diante da diretora clínica. O que exatamente aconteceu, doutora? E quais as implicações? Doutora Letícia consultou o tablet em suas mãos. O senhor apresentou uma reação anafilática grave, provavelmente desencadeada por traços de amendoim no molho do sanduíche. Seu prontuário menciona a alergia, mas aparentemente a informação não chegou à cafeteria. Uma falha no protocolo, murmurou Juliano, seu instinto de administrador já buscando o problema sistêmico. Sim, concordou a médica, uma falha que poderia ter sido fatal se não fosse pela rápida intervenção da enfermeira Ribeiro. Ambos olharam para Olívia, que parecia desconfortável com a atenção. Só fiz meu trabalho, disse ela. A doutora Letícia lançou-lhe um olhar significativo. Na verdade, fez mais que isso. Gostaria de conversar com o senhor em particular sobre isso, senhor. Camargo, quando estiver se sentindo melhor. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Olívia sabia que a diretora mencionaria o uso não autorizado da medicação pessoal, uma violação clara das normas hospitalares. Se me dão licença, disse Olívia, movendo-se em direção à porta. Voltarei para verificar seus sinais vitais em 1 hora, senhor Camargo. Quando a porta se fechou atrás dela, Juliano virou-se para a diretora. O que ela fez além do procedimento padrão? Doutora. Letícia sentou-se na cadeira que Olívia havia ocupado. Senhor Camargo, devido aos cortes recentes no orçamento, alguns suprimentos não foram repostos a tempo, entre eles as seringas de adrenalina do seu andar. Juliano sentiu um frio na espinha. Está me dizendo que não havia medicação disponível para uma emergência como a minha? Exatamente. A enfermeira Ribeiro usou uma seringa de adrenalina do seu próprio estoque pessoal. Tecnicamente, isso viola nossos protocolos, mas ela fez uma pausa significativa. Salvou sua vida. A informação atingiu Juliano como um soco. Ele, que havia ordenado cortes nos estoques considerados excessivos, quase morrera por causa dessa mesma decisão. E esse estoque pessoal? É comum enfermeiros manterem tal coisa? Não é comum nem permitido, mas a enfermeira Ribeiro sempre foi prevenida. Acredito que tenha começado após um incidente no ano passado, quando um paciente quase morreu esperando medicação do estoque central. Juliano permaneceu em silêncio por alguns momentos, digerindo a informação. Onde está essa enfermeira agora? Provavelmente terminando seu turno. Ela deveria ter saído às 3, mas ficou para monitorá-lo pessoalmente. Outro silêncio, mais longo desta vez. Finalmente, Juliano falou. Aquela reunião geral de amanhã, ela continua confirmada? Sim, senhor. 9 horas no auditório principal. Todos os funcionários foram notificados. Ótimo, respondeu ele, seu olhar perdido na janela, onde as luzes da cidade começavam a pontilhar a noite curitibana. Tenho algumas reconsiderações a fazer. Depois que a doutora Letícia saiu, Juliano permaneceu acordado, observando o céu escurecer completamente. Seus pensamentos, normalmente focados em planilhas e cortes de custos, agora giravam em torno de uma enfermeira de olhos determinados que, aparentemente, gastara seus próprios recursos para manter um estoque de emergência. A mesma enfermeira que, ironicamente, estava na lista de demissões que ele planejava anunciar no dia seguinte. Pela primeira vez em muito tempo, Juliano Camargo questionava suas próprias decisões.
Na manhã seguinte, Olivia chegou ao hospital mais cedo que o habitual. Havia dormido pouco, atormentada pelo medo de perder o emprego, agora por 2 motivos: os cortes anunciados e a possível punição pelo uso de medicação pessoal em um paciente. Ao entrar no vestiário, encontrou Fernanda ajeitando o uniforme. "Você não vai acreditar", disse a recepcionista com os olhos arregalados. A reunião geral foi cancelada. Olivia parou no meio do movimento de abrir seu armário. Cancelada? Por quê? Ninguém sabe ao certo. Só chegou um comunicado da diretoria dizendo que as decisões sobre reestruturação foram adiadas por tempo indeterminado. Um alívio momentâneo percorreu Olivia, logo substituído pela desconfiança. Adiamento não significava cancelamento. Talvez Juliano Camargo apenas quisesse se recuperar completamente antes de fazer a limpa. "E como ele está?" perguntou Fernanda, ajustando o crachá. O todo-poderoso Juliano Camargo, quase derrotado por um sanduíche. Olivia lançou-lhe um olhar reprovador. "Não é engraçado, Fernanda. Ele quase morreu." A recepcionista ergueu as mãos em rendição. "Desculpe, mas você tem que admitir a ironia. O homem que veio cortar gastos desnecessários quase morre porque faltou medicação de emergência." Olivia não respondeu. Vestiu o uniforme em silêncio e dirigiu-se ao 3º andar. Para sua surpresa, ao chegar à suíte 301, encontrou-a vazia. A cama estava arrumada, sem sinal de Juliano Camargo. "Ele recebeu alta?" perguntou a auxiliar que passava no corredor. "Não exatamente", respondeu a jovem. "Pediu para ser transferido para a suíte presidencial no último andar. Disse que precisava de mais privacidade." Olivia assentiu, tentando ignorar a pontada de desapontamento. Era típico. Executivos como Juliano Camargo sempre buscavam privilégios adicionais, mesmo em situações de recuperação médica. O restante da manhã transcorreu normalmente, com Olivia atendendo seus pacientes habituais. Por volta das 11 horas, estava na sala de medicação quando seu celular vibrou. Uma mensagem da oficina mecânica informando que os reparos em seu carro custariam mais que o previsto. Olivia fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Sem carro e possivelmente sem emprego, sua situação tornava-se cada vez mais precária. "Enfermeira Ribeiro?" Ela se virou para encontrar Pedro, o enfermeiro-chefe, à porta. "Você está sendo requisitada na sala da diretoria, agora." O coração de Olivia acelerou. Era isso, pensou. A demissão por uso de medicação não autorizada. "Estou indo", respondeu, tentando manter a voz firme. Durante o trajeto até o elevador, mentalmente ensaiou o que diria. Defenderia sua ação. Havia salvado uma vida, afinal. Talvez pudesse negociar uma advertência em vez de demissão. Precisava desse emprego desesperadamente. Ao entrar na antessala da diretoria, a secretária indicou que aguardasse. 5 minutos depois, a porta se abriu e a doutora Letícia apareceu, acompanhada por ninguém menos que Juliano Camargo, vestindo um terno impecável, aparentemente recuperado do incidente. "Entre, enfermeira Ribeiro", disse a diretora com uma expressão neutra. Olivia seguiu-os para dentro da sala ampla, onde uma mesa de reuniões dominava o espaço. Para sua surpresa, sobre a mesa havia diversas pastas e o que parecia ser a planta do hospital. "Sente-se, por favor", indicou Juliano, seu tom surpreendentemente cordial. Olivia obedeceu, as mãos ligeiramente trêmulas sob a mesa. Estava prestes a defender-se quando Juliano falou. "Enfermeira Ribeiro, quero antes de tudo agradecê-la pessoalmente. A doutora Prado me informou sobre as circunstâncias exatas do meu incidente. Estou ciente de que você usou uma medicação do seu estoque pessoal para salvar minha vida." Olivia assentiu, cautelosa. "Senhor, sei que isso viola os protocolos, mas não havia outra opção naquele momento." Juliano ergueu a mão, interrompendo-a.
Exatamente. Não havia opção, porque eu determinei cortes no que chamei de estoques excessivos, uma decisão que quase custou minha própria vida. Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Isso me levou a reavaliar diversas decisões recentes. Ele empurrou uma das pastas na direção dela. Olivia a abriu hesitante, encontrando o que parecia ser uma proposta de reestruturação completamente diferente da que esperava. Estamos cancelando 90% dos cortes previstos, continuou Juliano. Em vez disso, implementaremos um novo sistema de gestão de estoques e medicamentos que garanta disponibilidade em pontos estratégicos, sem comprometer a saúde financeira da instituição. Olivia olhou da pasta para Juliano, depois para a doutora Letícia, tentando processar o que ouvia. E o mais importante, prosseguiu ele, precisamos de alguém que entenda a importância desse equilíbrio para liderar a implementação. Alguém que já demonstrou iniciativa e preocupação genuína com a segurança dos pacientes. Um silêncio significativo preencheu a sala, enquanto Juliano e a diretora olhavam para Olivia. Está me oferecendo um cargo? Perguntou ela, finalmente compreendendo. Coordenadora de Gestão de Insumos Críticos, respondeu Juliano. Um novo departamento que responderá diretamente à diretoria clínica e administrativa, com aumento salarial, naturalmente. Olivia ficou momentaneamente sem palavras. Há menos de 24 horas, esperava ser demitida. Agora recebia uma promoção. Eu não sei o que dizer. Diga sim, interveio a doutora Letícia. Seu conhecimento prático é exatamente o que precisamos para equilibrar eficiência e segurança. Olivia olhou novamente para a pasta aberta à sua frente, onde números e gráficos detalhavam uma abordagem que parecia realmente preocupada com o bem-estar dos pacientes, sem ignorar realidades financeiras. Por que eu? Perguntou finalmente, olhando diretamente para Juliano. Há profissionais mais qualificados e experientes. Ele a encarou com aqueles olhos azuis penetrantes, agora destituídos da frieza anterior. Porque você fez algo que ninguém mais faria. Investiu seus próprios recursos escassos para garantir que sempre teria como salvar uma vida. Isso demonstra um tipo de comprometimento que nenhum diploma pode ensinar. A sinceridade em sua voz era inegável. Por um breve momento, Olivia vislumbrou algo além do executivo calculista. Um homem capaz de reconhecer seus erros e valorizar princípios além do lucro. Aceito, disse ela finalmente. Excelente, respondeu Juliano, um sorriso genuíno transformando seu rosto. Começaremos imediatamente. Na verdade, gostaria de discutir algumas ideias durante o almoço, se estiver disponível. Olivia ergueu uma sobrancelha, surpresa com o convite. Almoço? No restaurante do último andar, esclareceu ele. Puramente profissional, é claro. Mas algo no modo como ele evitou seu olhar ao dizer isso, sugeriu que talvez, apenas talvez, houvesse mais naquele convite do que questões profissionais. As semanas seguintes transcorreram em um ritmo acelerado para Olivia. Seu novo cargo trazia responsabilidades que nunca imaginara assumir, e cada dia apresentava desafios diferentes. Para sua surpresa, descobriu que tinha talento natural para equilibrar necessidades clínicas e realidades orçamentárias. O que começara como um almoço puramente profissional com Juliano Camargo transformou-se em reuniões regulares. A princípio, estritamente focadas no novo sistema de gestão de insumos. Gradualmente, porém, as conversas começaram a estender-se para outros tópicos. Em uma tarde particularmente produtiva, após finalizarem a implementação do sistema no setor de emergências, Juliano sugeriu que tomassem um café na varanda do hospital. Estou impressionado, comentou ele, observando a cidade de Curitiba do alto do 10º andar.
Em apenas 3 semanas, você reorganizou completamente o fluxo de medicamentos críticos sem estourar o orçamento. Olivia sorriu, sentindo-se valorizada. Apenas apliquei o que já fazia em menor escala. A diferença é que agora tenho recursos e autoridade para implementar as mudanças. Juliano a observou por sobre a borda da xícara. Você sempre foi assim? Tão pragmática. A pergunta a pegou de surpresa. Era a primeira vez que ele demonstrava interesse em conhecê-la além do papel profissional. Cresci em uma família que precisava esticar cada centavo, respondeu ela após um momento. Aprendi cedo a encontrar soluções criativas para problemas práticos. Ele assentiu, pensativo. Eu cresci de forma oposta. Família abastada, escola particular em Toronto, MBA em Stanford. Nunca precisei me preocupar com recursos limitados, até começar a trabalhar com hospitais em dificuldades financeiras. E como escolheu essa área? A administração hospitalar não parece o caminho óbvio para alguém com seu background. A expressão de Juliano tornou-se mais séria. Minha mãe morreu de câncer quando eu tinha 22 anos. O hospital onde ela foi tratada era excelente clinicamente, mas um desastre administrativo. Percebi que poderia salvar mais vidas aplicando princípios de gestão eficiente do que se me tornasse médico. Olivia o observou com novos olhos. Havia uma história por trás do cirurgião de custos, uma motivação que ela nunca imaginara. Sinto muito por sua mãe, disse sinceramente. Foi há muito tempo, respondeu ele, mas o modo como desviou o olhar sugeriu que a dor ainda estava presente. O problema é que, com os anos, perdi de vista o objetivo original. Os números nas planilhas tornaram-se mais importantes que as pessoas que eles representam. Até que um sanduíche quase o matou, completou Olivia com um pequeno sorriso. Pela primeira vez, Juliano riu abertamente. Um som surpreendentemente caloroso, vindo de alguém que parecia tão contido. Exatamente. Nada como quase morrer para colocar as prioridades em perspectiva. O sol começava a se pôr, tingindo o céu curitibano de tons alaranjados. Por um momento ficaram em silêncio, apreciando a vista e a companhia um do outro. Sabe, disse Juliano finalmente, nunca perguntei seu nome completo. Olivia Ribeiro da Costa, respondeu ela. Bonito nome, comentou ele. E então, após uma hesitação quase imperceptível, gostaria de jantar comigo esta noite, Olivia Ribeiro da Costa? Fora do hospital, sem planilhas ou discussões sobre estoques. A proposta a pegou desprevenida. Era claramente um convite pessoal, não profissional. Juliano, eu trabalho para você agora. Tecnicamente você trabalha para o hospital, não para mim pessoalmente, corrigiu ele. Além disso, sou apenas acionista majoritário, não seu supervisor direto. Olivia hesitou. Havia complicações óbvias em sair com alguém em posição de tanto poder na instituição onde trabalhava. Por outro lado, nas últimas semanas, conhecera um Juliano Camargo muito diferente do executivo frio que inicialmente encontrara. Apenas um jantar, acrescentou ele, notando sua hesitação. Se for desconfortável, nunca mais tocarei no assunto. Algo na vulnerabilidade daquele pedido, tão diferente da arrogância que ele exibira no primeiro encontro, tocou Olivia. Um jantar, concordou finalmente, mas nada muito extravagante. O sorriso que iluminou o rosto dele valeu a resposta. Naquela noite, Juliano a levou a um pequeno restaurante italiano no bairro de Santa Felicidade, coincidentemente perto do apartamento dela. Para a surpresa de Olivia, ele apareceu sem o terno impecável, vestindo jeans e camisa casual. Parecia mais jovem, mais acessível. Como descobriu este lugar? Perguntou ela, impressionada com a autenticidade do ambiente.
Não parece o tipo de restaurante que frequentaria. Pesquisei, admitiu ele com um sorriso tímido. Queria algo especial, mas não pretensioso. Durante o jantar, conversaram sobre tudo, exceto o trabalho. Olivia falou sobre seus pais em Petrópolis, sobre seu amor por literatura latino-americana, sobre sua gata Mia. Juliano compartilhou histórias de sua juventude, viagens pela Europa, e confessou um gosto culposo por filmes de ficção científica de baixo orçamento. Sério, riu Olivia quando ele mencionou seu filme favorito, uma produção sobre tubarões em tornados. Você, o executivo sofisticado? Há muito que você não sabe sobre mim, respondeu ele com um sorriso enigmático. À medida que a noite avançava, Olivia percebia cada vez mais claramente que estava diante de um homem complexo, não apenas o vilão corporativo que inicialmente imaginara. Havia profundidade em Juliano Camargo, camadas que ela se surpreendia querendo explorar. Quando chegou a hora da sobremesa, ele hesitou antes de falar. Preciso confessar algo. O tom sério a alarmou momentaneamente. O que foi? Quando vim a Curitiba, tinha realmente a intenção de demiti-la. Olivia sentiu um arrepio. Por quê? Seu salário estava entre os mais altos da enfermagem e seus registros mostravam tendência a questionar protocolos. Na minha antiga mentalidade, isso significava elemento problemático. Ela o encarou, incerta sobre como responder. O mais irônico, continuou ele, é que essas mesmas características que me levaram a colocar seu nome na lista de demissões foram as que salvaram minha vida e agora estão revolucionando nosso sistema de gestão de insumos. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a dela. O que estou tentando dizer, de forma desajeitada, é que você me ensinou uma lição valiosa, Olivia, e não apenas sobre administração hospitalar. O toque era leve, quase hesitante, mas enviou uma corrente elétrica pelo braço dela. Olivia percebeu que estava desenvolvendo sentimentos por Juliano, algo que jamais imaginara possível no dia em que o conhecera. Estou feliz por não ter sido demitida, respondeu com um pequeno sorriso, deixando sua mão onde estava. E eu estou feliz por estar vivo para conhecê-la de verdade, disse ele, seus olhos azuis fixos nos dela, com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Ao final da noite, ele a acompanhou até a porta de seu prédio. O momento de despedida estava carregado de expectativa. Gostaria de repetir isso, disse Juliano suavemente. Sem a parte da confissão sobre quase demiti-la, é claro. Olivia riu. Eu também gostaria. Ele se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Em vez disso, ela se aproximou, e seus lábios se encontraram em um beijo gentil, exploratório. Quando se separaram, ambos sorriam. Boa noite, Olivia Ribeiro da Costa, murmurou ele. Boa noite, Juliano Camargo, respondeu ela, entrando no prédio com o coração leve. Enquanto subia as escadas para seu apartamento, Olivia refletia sobre a incrível reviravolta em sua vida. Há apenas um mês, estava à beira de perder tudo. Agora tinha um novo cargo, estabilidade financeira e o início do que prometia ser um relacionamento significativo. Tudo porque estava disposta a usar seu último recurso para salvar uma vida, mesmo que fosse a vida do homem que planejava demiti-la. Os meses seguintes trouxeram mudanças que Olivia jamais imaginara em sua vida. Seu relacionamento com Juliano evoluía gradativamente, enquanto ambos navegavam as complexidades de manter um vínculo pessoal em meio ao ambiente profissional que compartilhavam. No início, mantiveram discrição absoluta no hospital. Olivia insistira nisso, temendo que sua promoção fosse vista como resultado de favorecimento pessoal, não de mérito profissional. Juliano respeitou sua decisão, embora ocasionalmente deixasse escapar um sorriso especial quando seus caminhos se cruzavam nos corredores.
Em uma tarde de sexta-feira, 3 meses após o início de seu relacionamento, Olivia enfrentava um problema particularmente desafiador. O novo sistema que implementara identificara uma escassez crítica de determinados antibióticos essenciais, resultado de problemas com fornecedores internacionais. Precisamos de uma solução em 48 horas, explicou para sua pequena equipe na sala de reuniões. Ou teremos que adiar procedimentos eletivos na próxima semana. Rafael Duarte, um jovem farmacêutico que Olivia recrutara para sua equipe, parecia particularmente abatido. Já contatei todos os distribuidores possíveis. Ninguém tem estoque suficiente. Olivia massageou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça se formando. Nos últimos dias, dormira pouco, dedicando-se a resolver esta crise antes que afetasse os pacientes. Talvez devêssemos acionar o Sr. Camargo, sugeriu Mariana, outra integrante da equipe. Ele tem contatos que poderíamos não ter acesso. Não, respondeu Olivia firmemente. Resolveremos isso sem recorrer à direção. O que ela não disse foi que evitava deliberadamente pedir ajuda a Juliano para questões profissionais. Era uma linha que traçara desde o início. Sua carreira e competência profissional permaneceriam completamente separadas de seu relacionamento pessoal. Após dispensar a equipe, permaneceu na sala, estudando relatórios e fazendo ligações. Estava tão absorta que não percebeu as horas passando até que uma batida suave na porta a trouxe de volta à realidade. "Ainda aqui?" perguntou Juliano, entrando com 2 xícaras de café. "São quase 9 da noite." Olivia suspirou, aceitando o café com gratidão. "Crise de abastecimento, nada que não possamos resolver." Ele se sentou na cadeira ao lado dela, observando os documentos espalhados sobre a mesa. "Ouvi rumores sobre isso. Problemas com os antibióticos de última geração, certo?" "Os rumores correm rápido", comentou ela com um pequeno sorriso. "Na verdade", respondeu ele, "recebi um relatório preliminar esta tarde. Parece sério." Olivia endireitou-se na cadeira, subitamente alerta. "Recebeu um relatório? De quem?" "Do departamento financeiro. Qualquer escassez que possa impactar procedimentos eletivos afeta diretamente a receita." Ela sentiu uma pontada de irritação. "E por que meu departamento não foi informado desse relatório?" Juliano pareceu perceber seu erro. "Provavelmente um lapso de comunicação. Você sabe como é a burocracia hospitalar." "Não", respondeu Olivia, colocando a xícara sobre a mesa com mais força que o necessário. "Não sei como é, porque criei um sistema específico para eliminar esses lapsos de comunicação. O que sei é que alguém deliberadamente ignorou os protocolos que estabelecemos." Um silêncio tenso instalou-se entre eles. Era a primeira vez que discutiam algo relacionado ao trabalho desde que começaram a se relacionar. "Olivia", começou Juliano cuidadosamente, "você está sob muita pressão. Por que não vem jantar comigo? Podemos discutir isso depois, com a mente descansada." "Não posso simplesmente deixar isso para depois. Pacientes dependem dessa solução." "Entendo, mas..." "Não, você não entende", interrompeu ela, a frustração das últimas noites sem dormir finalmente emergindo. "Você pode ir para casa e esquecer isso porque, no fim das contas, para você são apenas números em uma planilha. Para mim, são pessoas reais que podem ter cirurgias adiadas." Assim que as palavras saíram, Olivia se arrependeu. Viu a expressão de Juliano endurecer, os olhos azuis, tornando-se frios. "Achei que já tínhamos superado essa percepção de mim como o vilão corporativo sem coração", disse ele, sua voz controlada, mas visivelmente magoada. "Juliano, eu não quis." "Tudo bem", interrompeu ele, levantando-se. "Entendo que esteja estressada, mas talvez deva se perguntar por que está tão determinada a resolver tudo sozinha, recusando ajuda até de quem está em posição de oferecê-la." Ele caminhou até a porta.
parando antes de sair. Por sinal, antes de vir aqui, fiz algumas ligações para contatos em Sydney e Toronto. 3 carregamentos de antibióticos estarão chegando em voos particulares amanhã de manhã. Achei que poderia ajudar, mas aparentemente isso me torna o vilão da história. Antes que Olivia pudesse responder, ele havia saído. Ela permaneceu imóvel, sentindo-se simultaneamente grata pela solução e culpada por sua reação. Por que reagira tão defensivamente? A resposta era desconfortavelmente clara. Tinha medo de parecer dependente de Juliano, de confirmar as suspeitas que alguns colegas certamente tinham sobre sua promoção. Naquela noite, ao chegar em casa, Olivia encontrou Mia miando ansiosamente. Havia esquecido de reabastecer o comedouro automático e a gata estava faminta. Outra falha causada por sua preocupação excessiva em provar-se profissionalmente. "Desculpe, garota", murmurou, servindo uma porção generosa de ração. Sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de chá intocada esfriando à sua frente, enviou uma mensagem a Juliano. "Desculpe pelo que disse. Você não merecia ouvir aquilo. Poderíamos conversar amanhã?" A resposta demorou mais que o habitual, aumentando sua ansiedade. "Claro, venha ao meu apartamento para o café da manhã." 9 ver. O tom neutro, sem o habitual emoji de coração ou frase carinhosa, indicava que a mágoa persistia. Na manhã seguinte, Olivia dirigiu-se ao endereço de Juliano no bairro Batel, um elegante edifício com vista para o Jardim Botânico. Embora já tivesse estado ali várias vezes, sentiu-se estranhamente nervosa ao tocar a campainha. Quando Juliano abriu a porta vestindo jeans e camiseta casual, seus cabelos ainda úmidos do banho, Olivia sentiu o familiar acelerar do coração que sua presença sempre causava. Mesmo após 3 meses, a atração entre eles permanecia intensa. "Oi", disse ela timidamente. "Entre", respondeu ele, seu tom cordial, mas ainda reservado. O apartamento era espaçoso e elegante, com grandes janelas que inundavam um ambiente de luz natural. Na mesa de jantar, um café da manhã elaborado aguardava. Ovos beneditinos, frutas frescas, sucos naturais. "Você preparou tudo isso?", perguntou Olivia surpresa. Um pequeno sorriso quebrou finalmente a reserva de Juliano. "Não exatamente. Pedi do restaurante do térreo, mas arrumei a mesa." O comentário aliviou um pouco a tensão. Sentaram-se e começaram a comer em silêncio, até que Olivia finalmente reuniu coragem para abordar o assunto. "Juliano, sobre ontem..." "Você não precisa se explicar", interrompeu ele. "Estava sob pressão. Disse coisas no calor do momento." "Não, preciso sim." Olivia colocou o garfo de lado, olhando diretamente para ele. "O que disse foi injusto e reflete um medo que venho carregando desde que começamos a nos relacionar." Ele ergueu uma sobrancelha, esperando que continuasse. "Tenho medo de que as pessoas pensem que meu sucesso profissional é resultado do nosso relacionamento, não do meu mérito. Por isso me esforço tanto para resolver tudo sozinha, para provar meu valor independentemente." Juliano assentiu lentamente. "Entendo isso mais do que imagina. Cresci sendo o filho do velho Camargo, herdeiro de um império que não construí. Passei anos tentando provar meu valor independentemente do sobrenome." A confissão surpreendeu Olivia. Nunca imaginara que alguém em posição tão privilegiada pudesse compartilhar inseguranças semelhantes às suas. "Como superou isso?", perguntou. "Não superei completamente", admitiu ele com um sorriso melancólico. "Mas aprendi que recusar ajuda por orgulho é tão prejudicial quanto depender excessivamente dos outros." Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a dela. "Olivia, confie em mim quando digo que ninguém que trabalha com você duvida de sua competência. Você conquistou o respeito da equipe muito antes de nos envolvermos." Suas palavras tocaram Olivia profundamente. Pela primeira vez,
Considerou que talvez suas inseguranças fossem mais sobre sua própria percepção do que sobre a realidade. Os antibióticos realmente chegarão hoje? Perguntou, mudando ligeiramente o assunto. Já chegaram, respondeu ele, verificando o celular. O primeiro carregamento pousou às 6h30. Os outros 2 estão previstos para antes do meio-dia. Olivia sentiu uma onda de alívio e gratidão. Obrigada. Você salvou muitas cirurgias e, potencialmente, vidas. Apenas fiz algumas ligações, disse ele modestamente. O mérito real é do sistema que você implementou, que identificou o problema antes que se tornasse crítico. Eles trocaram um olhar carregado de compreensão mútua. Apesar das diferenças em seus backgrounds e abordagens, compartilhavam o mesmo objetivo fundamental: cuidar de pessoas. Acho que ambos temos algo a aprender um com o outro, observou Olivia. Concordo plenamente, respondeu Juliano, inclinando-se para beijá-la suavemente. Naquele momento, algo sutil, mas significativo mudou em seu relacionamento. A tensão entre suas vidas profissionais e pessoais não desaparecera completamente, mas começavam a encontrar um equilíbrio, um meio-termo, onde podiam ser parceiros em ambas as esferas, respeitando a independência um do outro, enquanto ofereciam apoio mútuo. Era um novo começo dentro do relacionamento que já haviam construído, mais maduro, mais profundo e infinitamente mais prometedor. 6 meses se passaram desde aquela manhã no apartamento de Juliano. O relacionamento deles havia se aprofundado, e Olivia passava cada vez mais noites no elegante apartamento com vista para o Jardim Botânico, embora mantivesse seu pequeno apartamento em Santa Felicidade, onde Mia ainda reinava soberana. No hospital, seu departamento de gestão de insumos críticos tornara-se um modelo de eficiência, estudado e replicado por outras instituições da Rede Camargo. Olivia agora comandava uma equipe de 15 pessoas e havia implementado sistemas que salvavam não apenas dinheiro, mas vidas. Em uma manhã de sábado particularmente ensolarada, Olivia acordou com o aroma de café fresco e o som de Juliano movimentando-se na cozinha. Espreguiçou-se lentamente, apreciando o luxo de não precisar correr para o trabalho. "Bom dia", disse ele, entrando no quarto com uma bandeja de café da manhã. "Dorminhoca." Ela sorriu, sentando-se na cama. "Que horas são?" "Quase 10. Você estava exausta ontem à noite." Olivia aceitou gratamente a xícara de café que ele oferecia. As últimas semanas haviam sido intensas, com a implementação do sistema em 3 novos hospitais da rede simultaneamente. "Tenho uma surpresa para você", anunciou Juliano, sentando-se na beira da cama. "O que é?" "Primeiro o café da manhã, depois as surpresas." Olivia ergueu uma sobrancelha, intrigada, mas acatou a sugestão. Enquanto comiam, conversaram sobre assuntos leves, um filme que planejavam assistir, a nova exposição no Museu Oscar Niemeyer que queriam visitar. Finalmente, após guardar a bandeja, Juliano retornou com um envelope elegante. "Parte 1 da surpresa", disse, entregando-o a ela. Olivia abriu o envelope, encontrando 2 passagens aéreas. "Vancouver?" perguntou confusa. "Em 2 semanas?" "Exatamente. Férias, Olivia. 2 semanas na costa oeste canadense. Montanhas, lagos cristalinos, uma cabana isolada só para nós 2. Ela examinou as passagens, sentindo uma mistura de empolgação e preocupação. Mas o projeto de expansão... Estaremos na fase crítica de implementação justamente nessas datas. Sua equipe é perfeitamente capaz de conduzir isso sem você por 2 semanas, argumentou Juliano. Você não tira férias há mais de 1 ano. Era verdade. Desde que assumira o novo cargo, Olivia mal tirara dias de folga, muito menos férias adequadas. Além disso, continuou ele, há a parte 2 da surpresa.
Juliano levantou-se e caminhou até o closet, retornando com uma pequena caixa de veludo azul. O coração de Olivia acelerou instantaneamente. Juliano. Ele se ajoelhou ao lado da cama, abrindo a caixinha para revelar um delicado anel de platina com um único diamante que captava a luz do sol matinal. Olivia Ribeiro da Costa. Estes últimos 7 meses transformaram minha vida de maneiras que nunca imaginei possíveis. Você me ensinou o verdadeiro significado de cuidar, de pacientes, de princípios e de pessoas. Gostaria de passar o resto da minha vida aprendendo com você. Ele fez uma pausa, seus olhos azuis fixos nos dela. Você me daria a honra de se casar comigo? Olivia sentiu lágrimas se formando. A proposta era tudo o que poderia desejar, sincera, íntima, perfeita em sua simplicidade. E ainda assim, uma pequena voz no fundo de sua mente hesitava. Juliano, eu te amo, começou escolhendo as palavras cuidadosamente. Mais do que jamais pensei que poderia amar alguém. Ele percebeu a hesitação em sua voz. Mas tudo está acontecendo tão rápido. Minha carreira está decolando, a sua sempre foi intensa. Casamento é um grande passo. Juliano fechou a caixinha, mas permaneceu ajoelhado. Posso perguntar o que especificamente a preocupa? Olivia apreciou a calma com que ele recebeu sua hesitação, sem pressão, sem manipulação emocional. Honestamente, tenho medo de perder minha identidade, tudo que construí. Se nos casarmos, não serei mais Olivia Ribeiro, a coordenadora que revolucionou a gestão hospitalar. Serei a esposa de Juliano Camargo. Ele assentiu, compreendendo. E se me tornasse o marido de Olivia Ribeiro? Isso seria tão ruim? A pergunta a pegou de surpresa, provocando um pequeno sorriso. Você sabe que não é assim que o mundo funciona. Talvez não, concordou ele. Mas podemos trabalhar para que seja, pelo menos em nosso mundo. Juliano colocou a caixinha sobre o criado mudo e tomou as mãos dela entre as suas. Olivia, não quero que você abra mão de nada que valoriza. Sua carreira, sua independência, sua identidade. Quero uma parceria onde ambos possamos crescer, juntos e individualmente. As palavras tocaram fundo em Olivia. Era exatamente o que desejava, mas temia ser impossível. Posso pensar sobre isso? Pediu finalmente. Não sobre se te amo ou se quero passar minha vida com você. Isso eu já sei, mas sobre como podemos fazer funcionar sem que nenhum de nós precise sacrificar quem é. Juliano sorriu, beijando-lhe suavemente as mãos. Todo o tempo que precisar. O anel e eu estaremos esperando quando estiver pronta. A maturidade com que ele aceitou sua resposta apenas confirmou para Olivia que estava com o homem certo. Muitos teriam reagido com impaciência ou manipulação, mas Juliano demonstrava respeito por seu processo. Quanto a Vancouver, continuou ele, a oferta permanece, independentemente de sua resposta ao pedido de casamento. Ambos merecemos um tempo longe do hospital. Olivia considerou por um momento. Aceito as férias. Quanto ao casamento, prometo não deixá-lo esperando muito tempo por uma resposta. Na segunda-feira seguinte, Olivia entrou no hospital com a mente ainda processando o pedido de casamento. Estava tão distraída que quase colidiu com Mariana no corredor. Chefe, ainda bem que te encontrei! Exclamou a jovem assistente parecendo agitada. Acabou de chegar um comunicado da sede da rede. Parece que estão planejando grandes mudanças. Olivia aceitou o tablet que Mariana lhe estendia, lendo rapidamente o memorando oficial. Seu coração acelerou ao entender as implicações. Reestruturação corporativa completa, consolidação de operações, novo centro administrativo em Toronto. O que isso significa para nós? Perguntou Mariana ansiosamente. Ainda não sei, respondeu Olivia devolvendo o tablet. Vou descobrir. Dirigiu-se diretamente ao escritório de Juliano.
apenas para ser informada por sua assistente que ele estava em uma videoconferência fechada com o conselho diretor e não poderia ser interrompido. Frustrada, Olivia voltou ao seu departamento e mergulhou no trabalho, tentando afastar a preocupação que crescia. Por que Juliano não mencionara nada sobre essas mudanças? Certamente ele sabia, como principal acionista, devia estar diretamente envolvido nas decisões. Foi somente ao final do dia que Juliano apareceu em seu escritório, parecendo exausto. "Suponho que você viu o comunicado", disse ele, fechando a porta. "Vi. Por que não me contou sobre isso?" Juliano sentou-se pesadamente na cadeira em frente à sua mesa. "Porque só foi decidido ontem durante uma reunião de emergência do conselho. Eu mesmo só soube dos detalhes esta manhã." "E quais são exatamente esses detalhes?" perguntou Olivia, tentando manter a voz calma. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela reconhecia como sinal de estresse. "A rede está se expandindo internacionalmente. Adquirimos uma grande cadeia de hospitais no Canadá e nos Estados Unidos. Para gerenciar a expansão, estamos centralizando a administração estratégica em Toronto. E o que isso significa para o Santa Clara, para meu departamento? O hospital continua funcionando normalmente. Seu departamento também." Ele fez uma pausa antes de adicionar. "Mas estão me pedindo para assumir a presidência do Conselho Internacional, em Toronto." As palavras caíram como pedras no estômago de Olivia. "Toronto. Você vai se mudar para Toronto." "Ainda não aceitei", esclareceu ele rapidamente. "É uma grande oportunidade, mas você vai aceitar", completou ela, a realidade da situação tornando-se dolorosamente clara. "É o passo lógico para sua carreira." Juliano não respondeu imediatamente, o que foi resposta suficiente. "E isso explica Vancouver", continuou Olivia, as peças se encaixando. "Não são apenas férias, é uma viagem de reconhecimento, para nos familiarizarmos com o Canadá." "Parcialmente", admitiu ele. "Queria discutir isso com você longe do hospital, em um ambiente neutro. E sim, pensei que poderíamos conhecer um pouco do país." Ele inclinou-se para a frente, sua expressão intensamente séria. "Olivia, quero que venha comigo." Por isso, o pedido de casamento não foi apenas um gesto romântico impulsivo. "Estou planejando uma vida juntos." Olivia sentiu-se subitamente tonta, como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Mudar-se para outro país? Abandonar tudo que construíra? E minha carreira, meu departamento, todo o trabalho que desenvolvi aqui? Você poderia implementar o mesmo sistema na rede internacional. Seria uma promoção, na verdade. Diretoria de Gestão de Insumos para toda a América do Norte. A oferta era tentadora de um ponto de vista puramente profissional, mas significava recomeçar do zero em um país estrangeiro, deixando para trás não apenas seu apartamento e sua gata, mas sua identidade duramente construída. "Preciso de tempo para pensar", disse finalmente. Juliano assentiu, compreensivo. "É justo, mas o conselho precisa de uma resposta até o final do mês, e se eu aceitar, a mudança seria em aproximadamente 2 meses. 2 meses para decidir o rumo de sua vida. Parecia simultaneamente uma eternidade e um piscar de olhos. "Vancouver ainda está de pé?" perguntou ela, tentando processar tudo. "Claro. Na verdade, acho que seria o momento perfeito para conversarmos sobre tudo isso, longe das pressões do trabalho." Olivia concordou silenciosamente. Precisava desse tempo para refletir, para pesar todas as possibilidades. Quando Juliano saiu, ela permaneceu em seu escritório, observando o pôr do sol sobre Curitiba através da janela. A cidade que adotara como lar, o hospital onde construíra sua reputação, a equipe que treinara pessoalmente. Abandonar tudo isso seria como perder uma parte de si mesma. Por outro lado, amava Juliano. Podia visualizar uma vida ao lado dele,
construindo algo significativo juntos. E a oportunidade profissional em Toronto era inegavelmente extraordinária. Olivia estava em uma encruzilhada, e qualquer caminho que escolhesse exigiria sacrifícios. A questão era: estaria disposta a abrir mão de sua identidade duramente conquistada por amor? Ou manteria sua independência à custa de perder alguém que amava profundamente? As respostas não viriam facilmente, e os próximos dias prometiam ser alguns dos mais desafiadores de sua vida. Os dias que antecederam a viagem a Vancouver transcorreram em um turbilhão de emoções para Olivia. Durante o dia, mergulhava no trabalho com intensidade redobrada, como se tentasse gravar cada detalhe do departamento que construíra. À noite, conversas longas e por vezes difíceis com Juliano exploravam todas as possibilidades para o futuro deles. "E se eu continuasse aqui por mais alguns meses?" sugeriu ela durante um jantar em seu pequeno apartamento, uma semana antes da viagem. "Você poderia ir na frente, estabelecer-se, e eu me juntaria depois de garantir uma transição adequada no departamento." Juliano considerou a ideia, brincando distraidamente com Mia, que se acomodara em seu colo. Uma conquista significativa, considerando a natureza arredia da gata. "É possível", respondeu ele, "mas honestamente preferiria que começássemos esta nova fase juntos. Os primeiros meses serão cruciais para estabelecer a nova estrutura administrativa." Olivia suspirou, servindo mais vinho para ambos. "Sinto como se estivesse sendo forçada a escolher entre minha carreira e nosso relacionamento." "Não vejo dessa forma", contestou ele gentilmente. "Estou oferecendo uma continuidade para sua carreira, apenas em um contexto diferente. Você continuaria fazendo o trabalho que ama, apenas em escala maior. Mas não seria meu departamento, minha equipe, seria uma extensão do seu império." Juliano franziu o senho. "Império? É assim que vê o que construir." "Desculpe, escolhi mal as palavras." Olivia passou a mão pelo rosto, frustrada com sua própria incapacidade de articular o que realmente a incomodava. "O que quero dizer é que aqui conquistei tudo por mérito próprio. Lá seria inevitavelmente vista como a esposa do chefe, independentemente de minhas qualificações." Um silêncio pensativo estabeleceu-se entre eles, quebrado apenas pelo suave ronronar de Mia. "E se eu não aceitasse o cargo?" perguntou Juliano finalmente. Olivia o encarou, surpresa. "O quê?" "E se recusasse a presidência? Poderia continuar gerenciando a rede à distância, com viagens ocasionais. Não seria ideal para o conselho, mas poderiam aceitar." A sugestão a pegou completamente desprevenida. Nunca imaginara que Juliano consideraria abrir mão de uma oportunidade tão significativa por ela. "Você faria isso? Por nós?" "Sim", respondeu ele simplesmente. "Olivia, quando quase morri naquele quarto de hospital, percebi que todo o sucesso profissional significa muito pouco sem alguém para compartilhá-lo. Você é mais importante para mim do que qualquer cargo." Suas palavras tocaram Olivia profundamente, mas também despertaram um novo dilema. Poderia aceitar tal sacrifício? E mais importante, deveria? "Precisamos dessa viagem", disse finalmente. Longe de tudo isso, para pensar com clareza. Na manhã seguinte, ao chegar ao hospital, Olivia foi surpreendida por Rafael Duarte, que a esperava ansiosamente na entrada de seu escritório. "Olivia, precisamos conversar", disse o jovem farmacêutico visivelmente agitado. "Em particular." Ela o conduziu para dentro, fechando a porta. "O que houve, Rafael?" "Ouvi rumores sobre você e o Sr. Camargo." Olivia sentiu o estômago afundar. Embora não mantivessem o relacionamento em completo segredo, haviam sido discretos no ambiente profissional. "Que tipo de rumores?" "Que você vai se mudar para o Canadá com ele. Que vai abandonar o departamento." A frustração transpareceu em sua voz. "E isso está circulando pelo hospital inteiro?"
Rafael assentiu, desconfortável. A equipe está preocupada. Construímos algo importante aqui, Olivia. Sem sua liderança... Nada foi decidido ainda, interrompeu ela. Estou considerando várias possibilidades. Entendo, respondeu ele, parecendo ligeiramente aliviado. Mas há mais. O Conselho Regional se reuniu ontem. Estão considerando replicar nosso modelo de gestão em todos os hospitais brasileiros da rede. A notícia era impressionante. Reconhecimento em nível nacional do sistema que ela desenvolvera. Como soube disso? Minha prima trabalha na Secretaria Executiva do Conselho. Ela disse que seu nome foi mencionado repetidamente como peça-chave para a expansão nacional. Rafael hesitou antes de continuar. Olivia, estão preparando uma proposta para você liderar o projeto. Diretoria Nacional de Gestão de Insumos Críticos, com autonomia completa. O impacto da revelação deixou Olivia momentaneamente sem palavras. Era exatamente o tipo de reconhecimento e avanço profissional que sempre sonhara, e surgia justamente quando considerava deixar tudo para trás. Quando pretendiam me informar sobre isso? Na próxima semana. Minha prima não deveria ter me contado, mas sabe o quanto acredito no que construímos aqui. Após a saída de Rafael, Olivia permaneceu em seu escritório, a mente fervilhando com esta nova informação. O universo parecia estar testando sua resolução, apresentando simultaneamente oportunidades extraordinárias em direções opostas. Naquela noite, ao chegar ao apartamento de Juliano, encontrou-o ao telefone, conversando em inglês com o que parecia ser um corretor imobiliário em Toronto. Ao vê-la, encerrou rapidamente a ligação. Estava apenas verificando algumas opções, explicou, beijando-a levemente, para termos uma ideia dos bairros antes de irmos pessoalmente. Olivia assentiu distraidamente, deixando a bolsa sobre o sofá. Aconteceu algo? Perguntou ele, notando sua expressão pensativa. Ela hesitou, considerando se deveria compartilhar o que Rafael revelara. Decidiu pela honestidade. Afinal, decisões desta magnitude exigiam todas as informações disponíveis. Soube hoje que o Conselho Regional pretende me oferecer a Diretoria Nacional de Gestão de Insumos para implementar nosso modelo em todos os hospitais da rede no Brasil. Juliano pareceu genuinamente surpreso. Isso é impressionante. Parabéns. Ainda não foi oficialmente oferecido, esclareceu ela. Mas aparentemente a proposta está sendo finalizada. Um silêncio desconfortável estabeleceu-se entre eles. A implicação era óbvia. Esta oportunidade tornava a decisão sobre Toronto ainda mais complexa. Isso muda as coisas para você? Perguntou Juliano finalmente. Não sei, respondeu Olivia honestamente. É o reconhecimento que sempre busquei. A chance de expandir algo que construí do zero, aqui, em meu próprio país. Juliano se aproximou, tomando suas mãos entre as dele. Olivia, quero que saiba que, independentemente do que decidir, apoiarei sua escolha. Se quiser aceitar essa posição, encontraremos uma forma de fazer nosso relacionamento funcionar, mesmo à distância. A sinceridade em sua voz era inegável, e Olivia sentiu lágrimas se formando. Como era possível amar tanto alguém e ainda assim sentir-se dividida? Finalmente, a manhã da viagem chegou. Enquanto arrumavam as malas para o retorno, o clima entre eles era de expectativa cautelosa. Haviam concordado em usar o tempo em Vancouver para tomar decisões definitivas, longe das pressões imediatas de suas rotinas. Durante o longo voo, Olivia refletiu sobre o caminho que a trouxera até ali. De enfermeira dedicada, mas financeiramente insegura, a uma executiva respeitada, cortejada por conselhos diretores, de mulher solitária, a parceira de um homem que claramente a valorizava, não apenas como companheira, mas como profissional. Vancouver os recebeu com um espetáculo de beleza natural,
que momentaneamente afastou as preocupações de ambos. A cabana que Juliano alugara ficava nas margens do Lago Louise, cercada por montanhas majestosas e florestas de coníferas. A paisagem era de tirar o fôlego, tão diferente da agitação urbana de Curitiba quanto possível. Na primeira noite, enquanto observavam o pôr do sol sobre o lago da varanda da cabana, Juliano a abraçou por trás, apoiando o queixo em seu ombro. "Poderíamos ter isso", murmurou ele. "Não exatamente aqui, mas Toronto tem lugares igualmente espetaculares a poucas horas de distância. Poderíamos ter uma casa no campo para os fins de semana." Olivia fechou os olhos, permitindo-se, apenas por um momento, visualizar essa vida. Era tentador, profissionalmente desafiador, materialmente confortável, emocionalmente satisfatório ao lado de Juliano. "Seria maravilhoso", admitiu, "mas não posso deixar de pensar no que estaria deixando para trás." Nos dias seguintes, alternaram entre momentos de puro lazer, caminhadas pela natureza, passeios de canoa no lago cristalino e conversas profundas sobre o futuro. Em uma dessas conversas, durante um piquenique à beira do lago, Olivia finalmente articulou o que realmente a preocupava. "Tenho medo de me perder, Juliano, de abrir mão da identidade que construí tão duramente." Ele considerou suas palavras com seriedade. "O que significa perder-se para você?" "Significa tornar-me apenas um apêndice de sua vida. Alguém definida primariamente por sua relação com você, não por suas próprias conquistas." Juliano permaneceu em silêncio por um longo momento, observando as ondulações na superfície do lago. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma profundidade que Olivia raramente testemunhara. "Minha mãe era uma pianista brilhante. Tinha uma carreira promissora quando conheceu meu pai. Quando se casaram, ele estava construindo seu império, longas horas, viagens constantes. Ele a amava, mas esperava que ela se adaptasse completamente à sua vida." Olivia ouviu atentamente. Juliano raramente falava sobre sua família. Ela abriu mão de tudo, da carreira, dos amigos, até mesmo do país onde cresceu. Por anos, foi conhecida apenas como a esposa de Eduardo Camargo. Lentamente, vi a luz em seus olhos se apagar. Quando adoeceu, confessou-me que seu maior arrependimento era ter desistido de si mesma por amor. Ele virou-se para Olivia, seus olhos intensamente azuis, refletindo a luz do sol. "Prometi a mim mesmo que nunca faria isso com alguém que amasse. Nunca pediria a uma mulher que diminuísse sua própria luz para que a minha brilhasse mais." As palavras tocaram Olivia profundamente. Naquele momento, percebeu que Juliano compreendia seu dilema mais completamente do que imaginara. "O que sugere, então?" perguntou suavemente. "Sugiro que criemos algo novo, juntos, não Toronto ou Curitiba, não sua carreira ou a minha, mas algo que permita que ambos cresçamos em nossas próprias direções e também como casal." Na penúltima noite da viagem, enquanto jantavam à luz de velas na cabana, Juliano pegou a caixinha de veludo azul que carregara consigo. "Não estou pedindo novamente", esclareceu, colocando-a sobre a mesa entre eles. "Apenas tornando claro que, independentemente do que decidirmos sobre nossos próximos passos profissionais, quero passar minha vida com você. Mas apenas se isso não significar que você precise deixar de ser quem é." Olivia olhou para a caixinha, depois para o homem à sua frente. Viu não o poderoso executivo que conhecera inicialmente, mas um parceiro que genuinamente valorizava sua autonomia e realização pessoal, tanto quanto as próprias. "Tenho uma proposta alternativa", disse ela finalmente. "Estou ouvindo. E se criássemos algo completamente novo, um instituto de pesquisa e desenvolvimento em gestão hospitalar, independente da rede Camargo, mas em parceria, algo que pudesse implementar sistemas eficientes não apenas em hospitais privados, mas também no setor público,
Os olhos de Juliano brilharam com interesse. Continue. Poderíamos estabelecer a sede em Curitiba inicialmente, mas com operações internacionais desde o início. Você poderia supervisionar a expansão norte-americana a partir de lá, com viagens regulares, enquanto eu lideraria as operações brasileiras e latino-americanas. Um instituto para compartilhar o modelo que você desenvolveu com hospitais que realmente precisam dele, refletiu Juliano, claramente intrigado pela ideia, incluindo os que não podem pagar consultorias caras. Exatamente. Seria um empreendimento com propósito duplo, financeiramente sustentável através das parcerias com redes privadas, mas com forte componente social, beneficiando instituições públicas. Quanto mais falavam, mais a ideia tomava forma. Pela primeira vez desde que o dilema surgira, ambos pareciam genuinamente entusiasmados com uma possibilidade que não exigia sacrifício unilateral. Na última noite em Vancouver, enquanto faziam as malas para o retorno, Olivia finalmente tomou a caixinha de veludo azul que permanecera sobre a mesa de cabeceira durante toda a viagem. Abriu-a, admirando o anel por um momento antes de colocá-lo no dedo. Quando Juliano saiu do banheiro e a viu com o anel, parou abruptamente. Isso significa que encontramos nosso caminho, respondeu ela com um sorriso. Juntos, mas não às custas um do outro. Ele a abraçou, levantando-a do chão em um movimento de pura alegria. O Instituto Ribeiro Camargo para Inovação em Gestão Hospitalar, murmurou contra seus cabelos. Tem um belo som. Ribeiro Camargo, repetiu ela, gostando da sonoridade dos sobrenomes unidos. Acho que funcionará perfeitamente. Um ano depois, o auditório do recém-inaugurado Instituto Ribeiro Camargo para Inovação em Gestão Hospitalar estava completamente lotado. Representantes de instituições médicas de todo o Brasil e diversos países latino-americanos haviam se reunido para o primeiro simpósio internacional promovido pelo Instituto, focado em soluções economicamente viáveis para a gestão de insumos críticos em hospitais de recursos limitados. No palco, Olivia Ribeiro Camargo ajustava o microfone, preparando-se para iniciar sua apresentação. Da primeira fileira, Juliano a observava com um sorriso orgulhoso, ocasionalmente checando mensagens em seu tablet. A filial canadense do Instituto, que ele supervisionava à distância, estava em plena atividade. Bom dia a todos, começou Olivia, sua voz firme e confiante ecoando pelo auditório. Há exatamente 18 meses, uma crise quase custou a vida de um paciente em um dos hospitais mais bem equipados do país. O motivo? Indisponibilidade de um medicamento básico no momento crítico. A plateia escutava atentamente enquanto ela narrava, sem mencionar nomes, a história que mudara sua vida. O incidente que quase matara Juliano e, ironicamente, dera origem ao revolucionário sistema que agora compartilhavam com o mundo. Hoje, apresentarei como transformamos essa experiência em um modelo que já salvou centenas de vidas e milhões em recursos sem comprometer a qualidade do atendimento. Mais importante, demonstrarei como esse sistema pode ser implementado até mesmo nos contextos mais desafiadores, com recursos extremamente limitados. Durante a próxima hora, Olivia conduziu a apresentação com maestria, alternando entre dados estatísticos impressionantes e histórias humanas comoventes. Ao final, a plateia aplaudiu de pé, visivelmente impressionada. Nos bastidores, após responder a dezenas de perguntas e trocar contatos com representantes interessados, Olivia finalmente encontrou um momento de tranquilidade. Estava verificando suas anotações para o próximo painel quando sentiu braços familiares envolverem sua cintura. Espetacular como sempre, murmurou Juliano em seu ouvido, beijando-lhe levemente a bochecha. Ela se virou, sorrindo.
Obrigada. Como estão as coisas em Toronto? Avançando conforme o planejado. A implementação no Hospital Geral está quase concluída e 3 novas instituições demonstraram interesse. Ele verificou o relógio. A propósito, temos videoconferência com eles em 2 horas. Olivia assentiu. A rotina que haviam estabelecido funcionava surpreendentemente bem. Juliano passava 2 semanas por mês no Canadá, supervisionando as operações norte-americanas, enquanto ela coordenava as atividades na América Latina a partir de Curitiba. Nas 2 semanas em que ele estava no Brasil, trabalhavam lado a lado na sede do Instituto. Rafael está pronto para a apresentação da tarde? Perguntou Juliano, referindo-se ao jovem farmacêutico que se tornara o braço direito de Olivia no Instituto. Mais que pronto. Honestamente, acho que ele poderia assumir completamente o departamento de pesquisa. Tem um talento natural. Como sua mentora, observou Juliano com um sorriso. Uma assistente aproximou-se, informando que o almoço com os representantes internacionais estava pronto. Antes de saírem, Juliano segurou gentilmente o braço de Olivia. Precisamos conversar sobre algo importante esta noite. Nada preocupante, acrescentou rapidamente, notando sua expressão. Apenas planos para o futuro. Durante o resto do dia, entre palestras e reuniões, Olivia tentou imaginar o que Juliano planejava discutir. Na última vez que ele usara essa expressão, planos para o futuro, propusera a criação do Instituto. O que poderia estar em sua mente agora? À noite, exaustos, mas satisfeitos com o sucesso do evento, retornaram ao apartamento que compartilhavam. Uma cobertura espaçosa no mesmo bairro onde Juliano morara anteriormente, mas decorada com toques que refletiam a personalidade de ambos. Até mesmo Mia havia se adaptado perfeitamente ao novo lar, reinando soberana sobre os amplos espaços. Após um jantar leve, Juliano serviu 2 taças de vinho e conduziu Olivia até a varanda, onde a vista noturna de Curitiba estendia-se como um tapete de luzes. Então, começou ela curiosa, quais são esses planos misteriosos? Ele sorriu, mas havia uma sombra de nervosismo em seus olhos, algo raro para um homem normalmente tão seguro de si. Tenho pensado muito sobre o próximo passo para nós, começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Olivia assentiu, esperando que continuasse. O Instituto está funcionando melhor do que jamais imaginamos. As operações estão estáveis, as equipes são competentes. Rafael praticamente poderia gerenciar o departamento de pesquisa independentemente, como você mesma observou. Verdade, concordou ela, intrigada com onde a conversa chegaria. Juliano tomou um gole de vinho antes de continuar. Tenho recebido diversos convites para expandir o modelo para a Europa e Ásia. Particularmente, um hospital em Tóquio e outro em Berlim demonstraram forte interesse. Isso é incrível, comentou Olivia sinceramente. Expansão internacional sempre foi parte do plano de 5 anos. Sim, mas estou considerando acelerar esse cronograma, com uma condição. Qual? Ele colocou a taça sobre a mesa e tomou as mãos dela entre as suas. Que você venha comigo. Não apenas como sócia no Instituto, mas como companheira de aventuras. Poderíamos passar 3 meses em cada localidade, implementando o sistema, treinando equipes locais. Uma espécie de sabático global. A proposta era inesperada e simultaneamente empolgante. Olivia imaginou-se conhecendo novas culturas, adaptando seu modelo para contextos completamente diferentes, enfrentando desafios inéditos, tudo ao lado do homem que amava. E o Instituto aqui? As operações atuais? Como disse, as equipes estão prontas para assumir mais responsabilidades. Poderíamos supervisar remotamente, retornando periodicamente para check-ins presenciais.
tecnicamente, seria apenas adiantar a fase de expansão internacional que já planejávamos. Olivia considerou a proposta, visualizando as possibilidades. Não se tratava mais de escolher entre carreira e relacionamento. Era uma oportunidade de expandir ambos simultaneamente. Por quanto tempo? Perguntou finalmente. Pensei inicialmente em 1 ano, tempo suficiente para estabelecer operações em 4 ou 5 localidades estratégicas e avaliar o potencial de expansão permanente. 1 ano viajando pelo mundo, implementando o sistema que criara em contextos diversos, ao lado de Juliano. A ideia era simultaneamente aterrorizante e irresistivelmente atraente. Quando começaríamos? O sorriso de Juliano iluminou-se. Em 3 meses, idealmente. Tempo suficiente para preparar as equipes locais e organizar a logística. E depois, voltaríamos definitivamente a Curitiba? Isso dependerá de nós. Poderíamos retornar à base aqui, estabelecer uma nova sede internacional ou... Ele hesitou brevemente. Criar uma vida mais nômade, supervisionando operações globais sem base fixa. A beleza deste modelo é a flexibilidade. Olivia percebeu que, pela primeira vez em sua vida adulta, sentia-se completamente livre para escolher seu caminho sem medo de perder sua identidade ou comprometer seus princípios. O instituto que haviam criado juntos era a prova de que era possível conciliar visões aparentemente divergentes em algo maior que a soma das partes. Acho que adoraria conhecer Tóquio na primavera, disse finalmente, um sorriso se espalhando por seu rosto. A expressão de Juliano iluminou-se com entusiasmo genuíno. Então é um sim? É um sim, confirmou ela, estendendo a mão para tocar o rosto dele. Nossa próxima grande aventura. Ele a puxou para perto, selando o acordo com um beijo profundo. Quando se separaram, Olivia notou algo em seus olhos. Uma mistura de alívio e algo mais. Algo que parecia suspeitosamente com um nervosismo persistente. Há mais alguma coisa que você queira discutir? Perguntou intrigada. Juliano hesitou, então respirou fundo. Na verdade, sim. Estava pensando que, talvez, antes de iniciarmos essa jornada mundial... Ele fez uma pausa, parecendo subitamente vulnerável de uma forma que Olivia raramente testemunhara. Talvez pudéssemos considerar expandir nossa família. Não imediatamente, mas eventualmente. A sugestão pegou Olivia completamente de surpresa. Em todas as suas conversas sobre o futuro, a possibilidade de filhos nunca havia sido explicitamente discutida. Você quer ter filhos? Perguntou, processando a ideia. Sempre quis, eventualmente, admitiu ele. Mas nunca encontrei a pessoa certa. Até você. Seus olhos buscaram os dela, incertos. O que você acha? Olivia percebeu que a ideia não a assustava, como talvez tivesse no passado. A mulher que temera perder sua identidade ao se casar havia encontrado um parceiro que consistentemente apoiava seu crescimento e valorizava sua independência. Um filho não seria um obstáculo à sua realização pessoal, mas uma nova dimensão da vida que construíam juntos. Acho que nossos filhos teriam pais bastante ocupados, comentou com um pequeno sorriso. Mas também muito amorosos e dedicados. O alívio no rosto de Juliano era palpável. Então não é um não? Definitivamente não é um não, confirmou ela. É um vamos considerar isso como parte de nossa jornada. Talvez após o primeiro ano de viagens. Ele assentiu, visivelmente emocionado. Perfeito. Naquela noite, enquanto Olivia se preparava para dormir, refletiu sobre o caminho extraordinário que a trouxera até ali. De enfermeira lutando para manter o emprego, a cofundadora de um instituto internacional, de mulher temendo perder sua identidade, a parceira em uma relação de iguais, considerando agora a possibilidade de criar uma família sem abrir mão de seus sonhos profissionais.
Olhou para Juliano, já adormecido, e sentiu uma onda de gratidão. Quem poderia imaginar que o homem que planejara demiti-la se tornaria o catalisador de sua maior realização profissional e pessoal? A vida tinha caminhos verdadeiramente imprevisíveis. Uma enfermeira sem recursos, usando sua última seringa de adrenalina para salvar um paciente que planejava demiti-la. Um executivo repensando completamente sua abordagem aos negócios após quase perder a vida. E, de alguma forma, dessas circunstâncias improváveis, nascera não apenas um amor profundo, mas uma parceria que estava transformando a gestão hospitalar em escala global. Enquanto o sono a envolvia, Olivia sorriu. O futuro que se abria à sua frente era brilhante, não porque era fácil ou previsível, mas precisamente porque seria desafiador, dinâmico e compartilhado com alguém que a valorizava completamente, como profissional, como mulher, como igual. A jornada estava apenas começando. Epílogo. 2 anos depois, o anfiteatro do Hospital Municipal de Salvador estava lotado até a capacidade máxima. Profissionais de saúde de todas as especialidades haviam se reunido para a palestra final do Simpósio de Gestão em Saúde Pública, ansiosamente aguardando os oradores principais. Quando Olivia e Juliano Ribeiro Camargo subiram ao palco, foram recebidos com aplausos entusiásticos. Sua reputação os precedia. Nos últimos 2 anos, o modelo de gestão de insumos que haviam desenvolvido transformara radicalmente dezenas de hospitais em 4 continentes, com resultados particularmente impressionantes em instituições de recursos limitados. Boa tarde a todos, começou Olivia, ajustando o microfone. É uma honra especial estar aqui hoje na minha terra natal, compartilhando o que aprendemos em nossa jornada global. Ao seu lado, Juliano sorria, segurando discretamente um pequeno controle remoto para os slides. A dinâmica entre eles era fluida e natural, resultado de incontáveis apresentações conjuntas ao redor do mundo. Hoje, não falaremos apenas de números, gráficos e sistemas, continuou ela. Falaremos de vidas, de como decisões aparentemente pequenas na gestão hospitalar podem ter impacto profundo no destino de pacientes reais. Enquanto ela introduzia o tema, Juliano observava a plateia com satisfação. O auditório estava repleto não apenas de administradores hospitalares, mas de enfermeiros, médicos, farmacêuticos, profissionais de linha de frente que implementariam as mudanças discutidas. Para ilustrar o impacto prático, disse Olivia, gostaria de compartilhar um caso de sucesso recente aqui mesmo no Brasil. Na tela atrás deles, apareceu a imagem de um pequeno hospital no interior de Minas Gerais. Durante os próximos minutos, Olivia narrou como a implementação do sistema Ribeiro Camargo permitira que a instituição, anteriormente à beira do fechamento por insolvência, não apenas sobrevivesse, mas expandisse seus serviços à comunidade local. O mais impressionante, interveio Juliano, tomando naturalmente seu turno na apresentação, é que essas melhorias foram alcançadas sem injeção significativa de novos recursos, apenas reorganizando processos, otimizando fluxos e, mais importante, valorizando o conhecimento prático dos profissionais de linha de frente. Esta última frase era o coração da filosofia Ribeiro Camargo. A crença de que as melhores soluções frequentemente vinham de quem vivia os problemas diariamente, não de consultores externos sem experiência prática. Enquanto a apresentação continuava, alternando entre as explicações técnicas de Juliano e as perspectivas práticas de Olivia, uma assistente discretamente entrou pelo lado do palco, aproximando-se para sussurrar algo no ouvido de Juliano. Ele assentiu, trocando um olhar rápido com Olivia antes de continuar sua explicação. Ao final da palestra, após uma sessão de perguntas e respostas particularmente animada, Olivia preparava-se para encerrar o evento quando Juliano pediu o microfone. Antes de concluirmos, disse ele, um sorriso enigmático nos lábios,
tenho um anúncio especial. Muitos de vocês acompanharam nossa jornada pelo mundo nos últimos 2 anos, implementando nosso sistema em hospitais de diversos países. O que poucos sabem é que nossa equipe está prestes a ganhar um novo membro. Um murmúrio de curiosidade percorreu o auditório. Olivia olhou para Juliano com uma mistura de surpresa e ternura. Não haviam planejado fazer o anúncio hoje. Em aproximadamente 4 meses, continuou ele, agora olhando diretamente para Olivia, nossa família Ribeiro Camargo receberá seu mais novo integrante. Aplausos espontâneos preencheram o auditório, enquanto Juliano gentilmente colocava a mão sobre a barriga ainda discreta de Olivia. Ela sorriu, emocionada pela reação calorosa. E isso, acrescentou Olivia, recuperando o microfone, traz uma nova dimensão ao nosso trabalho. Porque agora, mais do que nunca, compreendemos que o que fazemos não é apenas sobre sistemas eficientes ou balanços financeiros positivos. É sobre construir um mundo onde todos tenham acesso a cuidados médicos de qualidade, inclusive as próximas gerações. Depois da apresentação, enquanto cumprimentavam participantes entusiasmados, a doutora Letícia Prado, que agora dirigia a filial brasileira do Instituto, aproximou-se com um ramalhete de flores. Para a futura mamãe, disse ela, abraçando Olivia calorosamente. Ainda bem que você estava naquele quarto de hospital naquele dia. Olivia sorriu, compreendendo a referência ao momento que mudara suas vidas. O destino tem caminhos estranhos, não é mesmo? Mais tarde, no quarto de hotel, Olivia e Juliano discutiam os próximos passos. Com a gravidez avançando, haviam decidido reduzir as viagens internacionais e estabelecer uma base mais permanente. Salvador tem um clima maravilhoso para crianças, comentou Juliano, verificando e-mails em seu tablet. E o novo centro de pesquisa aqui seria um local perfeito para a sede latino-americana. Olivia acariciava distraidamente sua barriga, uma nova rotina que desenvolvera nas últimas semanas. O que me diz de Florianópolis? Praia, qualidade de vida, universidades excelentes para futuros colaboradores. Também seria perfeito, concordou ele prontamente. O importante é que estejamos juntos, construindo algo que faça diferença. Olivia sorriu, refletindo sobre a extraordinária jornada que os trouxera até ali. De uma enfermeira à beira da demissão e um executivo obcecado por cortes de custos, haviam se transformado em parceiros de vida e negócios, revolucionando a gestão hospitalar globalmente e agora preparando-se para o maior projeto de suas vidas. Uma família. Sabe, disse ela, recostando-se nos travesseiros, quando usei aquela seringa de adrenalina para salvá-lo, jamais imaginaria onde estaríamos hoje. Juliano sentou-se ao seu lado na cama, segurando sua mão. Às vezes o universo tem planos melhores que os nossos. Eu ia demiti-la, você me salvou, e aqui estamos, prestes a trazer uma nova vida ao mundo. Uma vida que espero herde o melhor de nós dois, sorriu Olivia. Sua visão estratégica e meu pragmatismo. E nosso compromisso comum com o que realmente importa, completou ele, beijando suavemente sua testa. Enquanto a noite caía sobre Salvador, Olivia Ribeiro Camargo adormeceu nos braços do homem que um dia planejara demiti-la, suas mãos entrelaçadas protetoramente sobre o pequeno volume que crescia em sua barriga, a próxima grande aventura de suas vidas. O destino havia traçado um caminho improvável para eles. Uma seringa de adrenalina, comprada com os últimos recursos de uma enfermeira dedicada, não apenas salvara a vida de um homem, mas dera início a uma história de amor, parceria e transformação que continuaria a salvar incontáveis outras vidas ao redor do mundo. Algumas histórias de amor começam com um olhar, outras com uma palavra. A deles começara com um ato de salvação e continuava a salvar outros a cada dia. Queridos amigos, esperamos que tenham gostado desta história de amor e superação.
Se vocês se emocionaram com a jornada de Olivia e Juliano, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem também gostaria de ouvir essa narrativa. Comentem abaixo o que mais tocou vocês nessa história e de onde estão assistindo. Cada comentário e inscrição nos incentiva a continuar trazendo mais histórias como essa. Obrigado por nos acompanharem até aqui.